Olá pessoal, vou falar sobre os carboidratos, também chamados de glicídios, açúcares, hidratos de carbono ou ósis. São as biomoléculas mais abundantes da natureza, também são as principais fontes de energia de uma célula. Elas são constituídas por apenas 3 elementos, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, que se combinam por ligações covalentes e ainda podem possuir outros elementos, como por exemplo o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Sua fórmula geral é CnH2ON. Eles também são classificados em 3 classes principais, os monossacarídeos, ou também chamados de ósis. Além deles serem açúcares simples, eles não hidrolisam. Exemplo deles são a glicose e a frutose. Também tem os disacarídeos, com 2 unidades de monossacarídeos, e eles hidrolisam, como por exemplo a sacarose e a lactose. Também tem os polissacarídeos, com mais de 20 unidades de monossacarídeos e que também hidrolisam, por exemplo, o amido, que é muito presente nos tubérculos, como por exemplo a batata, e a celulose das plantas. Outro detalhe dos monossacarídeos é que, por possuírem carbonos assimétricos, ou quiral, possuem vários isômeros ópticos. E esses compostos isômeros são aqueles que apresentam a mesma fórmula molecular, porém diferentes fórmulas estruturais, como por exemplo a frutose, a glicose e também a D-gliceraldeído e o L-gliceraldeído. Os monossacarídeos ainda possuem grupos químicos aldeídos, ou aldoses, e grupos cetonos, ou cetoses. Os carboidratos têm como função armazenar e fornecerem energia para a célula, e depois de ingeri-los, são oxidadas para fornecer essa energia aos processos metabólicos utilizados pela mitocôndria. Também participam da biossíntese de outras biomoléculas, também fazem sinalizações intra- e intercelular, fazem parte do componente químico dos ácidos nucleicos, que são o DNA e o RNA, têm função estrutural de organismos, também fazem parte do componente da membrana celular. Na digestão, ela se dá pela boca e pelo lumen intestinal, ela é rápida e é catalisada por enzimas glicosidases que hidrolisam as reações glicosídicas. Durante a mastigação, a enzima alfa-amilase salivar atua sobre o amido, como por exemplo da batata, e o glicogênio do pâncreas, assim hidrolisando algumas reações. A celulose é um carboidrato que não é quebrado pelas células digestivas dos humanos. E em seguida, na digestão, o alimento passa pelo esôfago e chega ao estômago, onde a alfa-amilase pancreática continua o processo de digestão do amido. O processo final ocorre no endotélio mucoso do intestino delgado, que inclui a ação de várias disacaridases. O produto dessa digestão são os monossacarídeos, como a glicose, a galactose e a frutose, que são absorvidos pelas células do intestino delgado. E após a digestão da glicose, da galactose e da frutose, elas são transportadas para a circulação, onde o pâncreas libera insulina e o transporta para o fígado. E a celulose que não é digerida, ela entra no cólon e é descartada. Para as células possuírem energia em forma de ATP, a glicose passa pelo processo oxidativo, que são as 10 reações enzimáticas da glicólise. Ela é muito importante para a respiração celular, né? E aqui temos uma imagem explicando os passos para fazer o piruvato. A glicose ocorre no citosol. Ela produz moléculas menores, né, que sejam capazes de atravessar a camada, né, para possibilitar a respiração celular. Tem função para sintetizar ATP, né, com ou sem oxigênio, e preparação a glicose para ser degradada totalmente em CO2 ou H2O. Bom, a glicólise, né, é dividida em 10 etapas. Ela tem a primeira reação, né, a fosforilação, em que gasta ATP, para a segunda, né. Na segunda, ela tem uma isomerização. Na terceira etapa, ela gasta novamente a fosforilação, né, mais um gasto de ATP. E na quarta reação, nós temos a clivagem, né, com 2 trioses, né, que é
ditroxicetona fosfato e a gliceraldeído 3-fosfato. Essa faz parte da primeira fase da glicólise, né, que foca no gasto de energia. Na quinta reação temos a isomerização, né, do trioxacetato em gliceraldeído 3-fosfato. Na sexta reação nós temos a oxidação do GAP e a fosforilação novamente. Temos a reação, na sétima reação, a transferência, né, de fosfatos e a perda deles. Na oitava reação, né, novamente isomerização, né, e a saída. Aí na nona reação temos a desidratação, né, que produz o PET, que só fica com um fósforo ficando bem instável até que ele tem a reação, né, de transferência e se transforma no piruvato. Que se transforma, né, em ATP. O piruvato, né, ele tem duas formas de caminho que ele passa, né, a forma de respiração aeróbica, né, com acetil-CoA, que ele produz, né, e a respiração anaeróbica, né, que ele produz a fermentação láctea e alcoólica. O ciclo do ácido cítrico, né, continuando, após terminar o piruvato, né, do ciclo da glicose, ele vem e produz o ácido CoA, que vai começar a iniciação do ciclo do ácido cítrico. Em condições aeróbicas, né, o piruvato ele entra na mitocôndria, né, das células eucarióticas e oxida o acetil-CoA. E também converte, né, a partir da deshidrogenase, né, na matriz mitocondrial com 3 enzimas e 5 coenzimas. As etapas do ácido cítrico, né, são divididas em 8 reações, né. Inicia-se com acetil, né, ou a oxalacetato, e o oxalacetato pode determinar, né, a velocidade do ciclo, né, e também a renovação dele. Aí, no segundo etapa, temos a isomeração, né, aí depois a descarbonização oxidativa, aí repete de novo, depois a fosforilação do substrato, e depois a oxidação-redução. Aí aqui nós temos, né, a hidratação, né, que o fumarato transformou em malato, né, graças à adição de água, e oxorredução, e volta a ser o oxalacetato, né, e novamente se inicia o ciclo. E a última etapa é a fosforilação oxidativa, que é formada por dois fatores, que é a quimiosmose, né, que vai estar o quê? Vai ocorrer a energia que é liberada das reações, né, capturadas dos prótons, vai ser utilizado para produzir o ATP. Vai ser também ter a cadeia transportadora de elétrons, que geralmente os elétrons são passados de um componente de cadeia transportadora para outras em uma série de reações redox. Geralmente está interligada à entrega de elétrons por NADH. E eles vão estar sendo reduzidos a outros fatores, né, em relação às etapas de respiração celular que foram transferidos até esse momento. No processo, né, todo esse processo, eles voltam a ser NAD+, e FAD, que podem ser reutilizados em outras etapas da respiração celular. Eles podem voltar à etapa de ciclos do ácido cítrico. Já voltando aqui em osmose, é a síntese do ATP causado pelo gradiente. Conforme os íons de hidrogênio que estão presentes vão fluindo a favor do gradiente para a matriz, eles passam por uma enzima chamada ATP sintase, que aproveita o fluxo de prótons para sintetizar o ATP. Vale ressaltar que a transferência de elétrons e bombeamento de prótons, conforme os elétrons passam pela cadeia, né, cada cadeia, e eles se movem de um nível de energia mais alta para um de nível mais baixo, assim liberando energia. Parte dessa energia
é usada para bombear íons de hidrogênio, tirando-as da matriz celular e indo diretamente para o espaço intermembranar. Esse bombeamento estabelece um gradiente eletroquímico. A partir daí, toda essa divisão ocorre a divisão de oxigênio formando a água. No final da cadeia de transporte, os elétrons, são transferidos para moléculas de oxigênio. O oxigênio vai ser dividido em dois. O gás oxigênio vai ser dividido em dois. E que ele se dividindo, ele vai se juntar ao íon ao íon de hidrogênio, que assim forma a água. Da forma que esses gradientes são inseridos, eles são passados por 4 complexos, O complexo 1 e o complexo 2 passam seus elétrons para um pequeno e ágil carreador de elétrons chamado o biquinona, O complexo 1 e o complexo 2 têm relação ao NAD e o FAD. O NADH equivale a 3 gastos de energia, A 3 gastos de ATP. Enquanto o FADH gasta, no caso, 2 gastos de energia. É bem menor do que o NADH. Em relação a isso, esses elétrons, tanto no complexo 1 quanto no complexo 2, passam seus elétrons para o pequeno e ágil carreador de elétrons, chamado ubiquinona, que é reduzido de forma de QH2, e atravessa a membrana entregando os elétrons ao complexo 2. Conforme os elétrons percorrem o complexo, eles vão para o complexo 3, mais íons de hidrogênio são bombeados através da membrana, e os elétrons são finalmente entregues ao outro carregador, chamado citrocromo C. Ou CIT-C, que carrega os elétrons até o complexo 4, onde o último grupo de íon é bombeado através da membrana. O complexo 4 passa os elétrons para o gás oxigênio, o O2, que foi comentado antes, que se divide em 2 átomos de oxigênio. 2 átomos de oxigênio se tornam só um oxigênio. Aceita prótons da matriz formando a água, os 2 prótons. São necessários 4 elétrons para reduzir cada molécula de gás oxigênio, e 2 moléculas de água são formadas nesse processo, geralmente. A importância dessas funções é o que? Tem a regeneração dos elétrons, como já foi comentado, que o NADH e o FADH, eles passam a ser de novo o NAD e o FAD, e eles são reutilizados nas outras etapas, nas formas oxidadas. Portanto, eles precisam estar disponíveis para que esse processo funcione. E outro ponto importante é que produz um gradiente de prótons. A cadeia de transporte produz um gradiente de prótons na membrana mitocondrial interna, com uma concentração maior de íons de hidrogênio no espaço intermembranar e uma concentração menor na matriz. Esse gradiente representa uma forma armazenada de energia e pode ser utilizada para a produção de ATP.